Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, estamos no ar com mais um CâmaraCast? Raízes? Não. Delas Macaé? Pode, povo. Nada disso, culturando. Ai, sim. Isso é só para te lembrar que a gente tem uma programação extensa, então eu sugiro que você entre nas nossas redes sociais, siga, comente, compartilha e vamos ao que interessa. Hoje eu tô com um cara aqui que vocês já viram, né? Ele já entrou aqui no ar, mas é professor de história, político, gosta muito de política, apresentador, só que dentro da nossa programação ele tem mais de 50 programas. Joyce, eu sou um monte de ex também. Eu sou ex-árbitro, eu sou ex-atendente de balcão, eu sou ex-marido também. Eu também sou ex-mulher. Mas estou casado de novo. Graças a Deus achei alguém. Bruno Horta, gente. A vida é esse movimento. A gente não fica parado, a gente está vivendo, a gente está trocando de informação. Só não se troca de uma coisa na vida. Um amigo meu falou isso há muito tempo atrás e ele tinha toda a razão. Ele falou que na vida você vai trocar de casa, vai trocar de marido, de mulher, vai trocar de relógio, né? Vai trocar de cidade, de emprego, só não vai trocar de time. Por quê? Não sei, cara. Você conhece alguém que já tenha trocado de time de futebol? Conhece? Você? Meus filhos. Não, eu não. Sou tricolor desde pequeno. Tricolor nem é time, né? Gente, era pra eu estar fazendo essa entrevista. Ele, tricolor nem é time. Não é. Ué. Eu vim aqui para apresentar e escuto isso. Quando você tem um time, você está convicto do seu time, você fala, meu time é Fluminense. Meu Fluminense. Que é Grená. Tricolor. Né? Que é o time mais aristocrata que tem. Por quê? Porque ele surgiu na elite da sociedade carioca da época. Se não fosse a nossa elite, não teriam os outros times? Mas se não fosse também a classe trabalhadora, não teria a elite. Se não fosse o Vasco da Gama trazendo os primeiros negros para o futebol, não teríamos a elite. Um abraço aos vascaínos. Mas o mais legal é que está todo mundo junto nessa. Sabe o que é o bom do Vasco? Eu sei o que é bom. Fala. Quando ele perde. Não ia falar isso. Nossa amiga ficou chateada. Ficou chateada. Eu convidei ela para poder participar da mesa, mas ela tá cansada. Cansada de quê? Numa diversão dessa, ela tá cansada. Vou entregar. Cindy Brito, que tá aqui. Vem, entra com a gente. Mas, gente, hoje é o Culturando, não é isso? Hoje é o Culturando. O Culturando é o quê? E aí, vamos falar de cultura. Me fala você, que é professor de história, o que é cultura? Caramba, cultura é a resposta mais difícil que tem para você dar. Porque cultura é tudo. Cultura é como a arte. Cada um tem a sua visão sobre ela. A cultura não tem cultura boa, cultura ruim, arte boa, arte ruim. Tem a sua impressão sobre as coisas, sobre a vida, como um objeto te toca, que emoção ele te traz. E a cultura, eu classifico como uma rede que liga todos nós, onde a gente se influencia mutuamente. Você está aqui me entrevistando hoje, vai colocar um pouquinho de você em mim, eu coloco um pouquinho de mim em você, a gente coloca um pouco da gente nas pessoas que estão assistindo. Porque a cultura dos anos 80, ela ultrapassou os anos 80. Nossa, nem fala. Muita coisa. Aí você pega as novelas, os artistas, os filmes, eles atravessaram décadas. Eles entraram na cultura, não só dos anos 80, mas na cultura popular. Você acha mais memorável? O quê? A década de 80? Assim, acho que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, sem entregar que eu nasci em 71. Mas... A gente não tem mesma idade. Não? Não. Você deve ter o quê? Aqui a gente faz isso, você deve ter 35, 36 anos de idade. Eu tenho um pouquinho mais. Que isso? Tenho. Mas vamos à década, então, vai. Ele tá querendo falar a minha idade. Ué, qual o problema? Não pode falar a idade? Pra mim é irrelevante. Então diga. 44 anos. Nossa, é novinha, gente.
Pensei que fosse da minha época. Não, bem mais 10 anos mais nova. 10 anos? 10 anos. Nem parece, você também tá muito bem. Então, você viveu mais ali o final dos 80 e início dos 90. Você pegou uma transformação cultural, onde sai o pop rock, onde saem as grandes produções cinematográficas e começa a dar a vez para recursos tecnológicos mais avançados. Hollywood começa a usar computação gráfica, as bandas começam a usar mais recursos de teclado, de gravações com mais quantidade de efeitos. Mudou a cultura. Então, uma galera é influenciada pelos anos 90, outra pelos anos 80, alguns pelos anos 70, e cada um tem a sua marca. Mas como a cultura não é algo imóvel, estático, ele atravessa o tempo. Não é isso? Então, a gente carrega culturas que a gente nem percebe. E ela é mutável. Absolutamente, o tempo todo. Tem uma parte da filosofia que diz que nada é perene, absolutamente nada. Essa mesa que a gente está fazendo hoje o programa, ela deixou de ser a mesma mesa que era há um segundo atrás. Porque de uma forma ou de outra ela já se desgastou, ela já se moveu, ela já sofreu algum tipo de alteração, de risco, de mancha. É aquela história do rio, que você nunca entra 2 vezes no mesmo rio, porque a água passa. Circula, né? É o mesmo conceito filosófico, e a cultura é essa transformação. A fotografia, de repente, seria um momento único registrado, de verdade. Todos os outros são móveis. Tudo passa, os olhares são diferentes, as palavras, os relacionamentos, a forma que você encontra a sua família, que você encontra seus amigos. Você, cada dia, tem um ponto a mais ou desconsidera um ponto a menos, e isso transforma. E a pessoa que está aberta a assistir programas como esse, que falam de coisas que não são tão evidentes, tão sólidas, né, tão tangíveis, está dando um passo a mais para entender o mundo. Porque o mundo, de verdade, é as ideias que nós temos. Nós somos carne e osso, nós vamos morrer algum dia desse, espero que o mais longe possível, mas a gente vai morrer e nossas ideias permanecerão. É verdade. Nossa cultura permanecerá nos nossos filhos, nos nossos amigos, na arte que a gente produziu, no filme que a gente gravou, no programa que a gente participou. A gente vai deixar a nossa contribuição para a cultura do mundo nas nossas ações, porque a nossa matéria ela vai acabar. E nós só interagir, né, com o outro também, né? Você falando dessa mutação toda, tem uma música que eu gosto muito, do Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Exatamente. E é tão difícil mudar de opinião hoje em dia, não é? Porque as pessoas julgam. Então, não só julgam, né? É uma questão da pessoa querer te encaixar, né? Eu acho que tem muito também de... Não é só um julgamento. A pessoa, ela fala que gosta de você, mas ela quer te colocar numa caixinha, ela quer te modular. Então, na caixinha dela. Exatamente. É o máximo que ela pode conseguir. Então, essa questão da cultura geralmente é muito interessante por causa disso, porque modifica-se o tempo todo, mas ao mesmo tempo tem gente que não quer ultrapassar, que não quer... É uma escolha, né? Tudo na vida é escolha. Sim, não tem nada de errado nisso. A pessoa gosta de, vamos dizer, uma banda da minha época, Duran Duran. E ela não escuta nada além de Duran Duran. Ela só escuta Duran Você Duran. é esse não, né? Não sou. Inclusive, no meu Deezer, que eu coloquei há pouco tempo nas redes sociais, eu ouvi mais de 19 mil minutos de música nesse ano. Eu amo música. Mais de 19 mil, eu acho que 5 mil artistas. Alguma coisa assim. Mas tem a pessoa que não quer, porque a pessoa só quer ouvir, como estava ouvindo a nossa amiga aqui da produção, Gal Costa. Ela quer ouvir Gal Costa o tempo todo. Larissa só ouve Gal Costa. Ela vai de Gal Costa. Qual é o problema nisso? Nenhum. De jeito nenhum. Então, temos o direito de sermos quem somos. Claro. As pessoas não têm o direito de nos rotular. Ok, opinião delas. Mas nós não temos direito de aceitar o rótulo dos outros. Falando em rotular, acaba criando uma estereotipagem, né? Como que você vê esse olhar do outro, não só como historiador, mas como pessoa, né? Porque às vezes eu olho para você, um professor de história, um cara que gosta de política, e automaticamente eu venho com preconceitos a seu respeito. Já venho com um rótulo, né? Já te dou um estereotipo. Como que
Como que é essa... É super natural, porque quando a gente não conhece alguma coisa, a gente vai tratar no estereótipo, a gente vai tratar na nossa formação cultural, a gente vai colocar o que a gente tem de conhecimento sobre ela. Nossa visão de No mundo. novo. E o novo carrega os preconceitos, ou preconceitos, que a gente deve evitar na nossa vida, de toda forma, mas o primeiro olhar sobre o novo, você vai buscar o quê? A referência. A referência que você tem, Vou né? voltar, por exemplo, da música. Você ouve uma banda nova, que você nunca ouviu na sua vida, não conhece, você vai falar, poxa, parece o Simple Minds. É a sua referência. Me faz lembrar o Raul. Me faz lembrar o Paralamas. Porque é o que você tem. É a sua carga cultural que vai julgar o mundo que você não conhece. Mas aí é que vem o segundo olhar, né? No segundo olhar, depois que você tem o conhecimento, que você tem as informações, se você manter algum tipo de preconceito ou de segregação, aí você está dizendo muito mais sobre você do que sobre outra pessoa. Exatamente. Porque eu adoro quando pessoas ruins falam mal de mim. Adoro. Porque eu ficaria muito chateado e muito preocupado se uma pessoa que não vale nada, que é ruim, reconhecidamente ruim, me elogiasse. O que é uma pessoa ruim? Uma pessoa que pratica o mal, uma pessoa agressiva, uma pessoa preconceituosa, uma pessoa racista. Essa é uma pessoa. Se um racista fala bem de mim, eu estou extremamente preocupado com a imagem que eu estou passando. Exatamente. Agora, se ele me odeia, se ele não quer ficar comigo, pô, tô no caminho certo. Essa é uma construção que a gente leva na vida. É cultura. E como que nasceu isso dentro de você, essa questão histórica, de você gostar, a escolha pela profissão? Será que a gente escolhe? Eu acho que, de certa forma, sim, tudo a gente escolhe. Até quando a gente não escolhe, a gente está escolhendo. Não sei. A gente vai entrar num problema filosófico aqui. Então, vamos. Porque você escolheu ser jornalista? Sim. Ou o jornalismo te escolheu? Não, eu escolhi. Desde cedo? Não foi desde cedo. Quando você tinha 15 anos de idade, você queria ser o quê? Ai, meu Eu Deus. queria ser militar. Sério? Sim, queria ser do exército. Então, eu não me lembro nem o que eu queria ser, porque eu até cheguei numa entrevista com a Cindy falar justamente sobre isso. Porque eu trabalhei muito tempo, olha a gente se entrevistando. Trabalhei muito tempo em área administrativa e aconteceu de eu querer buscar uma profissão, porque quando eu fui numa entrevista de emprego, a dona da empresa falou assim, mas a gente vai contratar você e tal, e aí você vai ficar nisso, porque a nossa cultura aqui, exatamente, a nossa cultura aqui, a gente prepara o funcionário para poder crescer, então, buscar outras coisas. Eu gostava muito de cozinhar e achava que eu queria fazer nutrição. Ou gastronomia. Mas... Que é muito legal, mas aí parou no jornalismo. Parei, porque eu falo demais. Mas aí você pegou assim, Sempre... você botou as cartas na mesa, olhou ali, gastronomia, jornalismo, militar, política, eu vou escolher o jornalismo. Foi isso? Foi. Nossa. Escolhi. Porque eu fiz uma balança, gente. Eu gosto de me comunicar, sempre tive facilidade para fazer amizades, gosto de escrever, já ganhei concurso de poesia na escola. Mesmo? Verdade. Ganhei concurso de poesia na escola, fazia as músicas e compunha assim com muita rapidez. Vai ser isso aí. Música. Poeta. Poderia escritora. Ser. Mas eu acho que a voz... Aí o jornalismo te escolheu. Aí a voz não ajudou. Não tem voz boa. Existe voz certa? Para cantar? Para cantar não, para apresentar. Não existe. Acho que já passamos dessa fase. A cultura também muda nesse aspecto. A cultura muda em tudo. Antes, para se apresentar um programa até como esse, era boa noite, senhores ouvintes. Estamos iniciando. Essa voz é boa. Porque eu não usei minha voz. Minha voz é essa voz esgarniçada que eu tenho. Não é aquela voz, né? Então, agora não. Você liga uma rádio FM, a galera tá gritando. Você liga no qualquer rádio FM, assim, jovem, o pessoal tá gritando ali. Então, mudou-se um padrão. Mas, sim, mas é uma questão cultural. De mudança da cultura. Hoje o jornalista emite opinião. Seria o fim do mundo, nos anos 80, um jornalista abrir o microfone e falar que acha alguma coisa. Ele seria retirado da emissora sem pensar duas vezes. Não tinha. Sim. Era o editorial, você lia o editorial... E é aquilo que está ali. E acabou. Até eu, quando estava estudando, os conhecimentos que a gente passava restrição em rede social, né? Porque você tem que manter
imparcialidade, preservar a imagem, porque o jornalista tem essa questão de preservar a imagem, e imparcialidade, né? Você não pode realmente emitir opinião. Aquilo ali você está para apresentar os fatos. E hoje? Bom, hoje a gente precisa ter rede social. Se não tiver, você não existe. E dá opinião. Hoje em dia, quem não tem rede social não existe. Verdade. Procura uma pessoa na rede social e você não encontra. Ela não existe? É como se a pessoa não existisse. É referência. Você vai buscar as redes sociais. Isso é para tudo, para poder... Numa entrevista de emprego, as pessoas já pedem suas redes sociais para poder avaliar seu comportamento, com quem que você anda. A gente está sendo avaliado em tudo. Sim. E a rede social virou o nosso... eu não gosto de falar catálogo, né? Mas é um portfólio. É um catálogo, não deixa de ser um catálogo. Mas o que acontece? As pessoas começam a ter 2, 3, 4 perfis, mudam o nome, criam e-mails diferentes. E tem um nome para isso, de repente, nossa amiga Cindy vai lembrar, quando a pessoa cria, ou Larissa, de repente, sabe, ela tem o perfil dela oficial, por exemplo, no X, mas ela tem um outro, que é só de zoeira, que é só para fazer palhaçada e contar piada. Tem um nome para isso, vocês não lembram o nome, né? Não? Pesquisa no Google aí, gente. Tem um nome. Tem um nome para isso. Aqui. Você cria um outro perfil para ser uma espécie de alter ego seu. Gente, e ali você fala de tudo. Não? Como é que é? Daily. Daily, D-A-I-L-Y, de diário? De diário. Tá vendo? A gente não sabe essas coisas, mas essa galera mais nova sabe, faz, esconde dos amigos, esconde da família. É assim. Mas já dá tanto trabalho ter uma Antigamente tinha isso. Antigamente o jornalista usava pseudônimos. Sim. Quando ia escrever. O Edmundo Edivaldo. O Ed daqui? Edivaldo, né? Edivaldo. O nome dele é Edivaldo, mas ele só assinava Ed. Aí eu falei assim, poxa... Associar. Exatamente. Não tem problema nenhum. Não, mas eu achei sensacional ele começar a usar o nome do filho. Por que você não usa o seu nome? O nome completo. Mas aí tem uma parada de artístico também. Não, acho que não foi isso. Ele falou que... olha a gente falando dele aqui. Ele falou que a empresa anterior dele pedia para encurtar um pouco, dar para ficar mais simples. Né? Aí ele começou a contrair. Porque tem a parada do nome artístico também. Não tem isso, as pessoas escolhem um nome artístico que às vezes não tem relação nenhuma com o nome de nascimento, o nome de batismo, que é uma maneira de se adequar ao que o mundo pede. Aí a criaturinha nasce, aí a mãe chega em 2024 e bota o nome da criaturinha de Astolfo. Como é que ele vai se virar nesse mundo de hoje se chamando Astolfo? Que é o nome da Rogéria, né? A Rogéria, que é uma mulher trans, nasceu Astolfo, virou Rogéria. Então hoje nasce um menino chamado Astolfo, ele vai virar Astro. Vem cá, mas você deu volta e não falou de onde saiu essa sua relação com a história, com a cultura. A gente entrou num enredo aqui. Você é bom, hein? A gente vai tirando o foco, né? Eu me formei muito tarde, me formo em História com 40 e poucos anos de idade. Porque na nossa época era muito difícil ter... Meu time, porque eu me formei tarde também. Tem uma vantagem de se formar tarde. Quando a gente vai para o estágio, todo mundo acha que você já é super experiente. Porque como eu fiz licenciatura, e eu chego para uma sala de aula com 42 anos de idade, e ninguém acha que eu sou estagiário, acha que eu sou o professor. Então já metade do jogo ganho, é muito tranquilo. Mas a história apareceu num momento em que eu já estava resolvido na vida profissional, tinha passado um concurso público, minha família e tal, tudo organizado. Mas é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de história, sempre gostei de ler. Também. Apareceu a oportunidade, tinha um curso de história em Macaé, na Fafima. Poxa, vou fazer. Fiz o Enem, passei, Fafima, e fiz um curso amarradão, com professores maravilhosos, que bacana. Com um foco que eu gosto de história, que é cultura. Você fez na Fafima aqui? Fiz Fafima. Na época que você fez, era bolsa integral ou 50%? Eu dei sorte de conseguir integral. Porque quando eu fiz o Enem também, mas eu fiz o Enem para poder destrancar o jornalismo, que eu cheguei a trancar por causa de problemas financeiros, Sim. né? E fiz o Enem. Aí eu passei o Enem e consegui a bolsa, só que não tinha vaga para jornalismo em Macaé. Aí eu cursei Geografia, período integral,
com bolsa integral Geografia. também. Geografia. Nada a ver com... Não tem, né? Porque tem muito de geopolítica, muito de continental, eu gosto muito. A geografia então, moderna. Exatamente. Eu era bacharelado, não licenciatura. Então, mais específico ainda. Exatamente. Então a gente tem essa particularidade de termos nos formado tarde, termos feito Enem e conseguido bolsa de 100%. O que é muito bom, né? Porque é a muito gente bom. consegue fazer o que... Às vezes você faz o que você precisa fazer, em certa época da nossa vida. A gente faz o que é preciso ser feito, que a gente tem conta para pagar, Sim. ou tem filhos, ou tem casa para cuidar. E chega um momento que a gente faz o que a gente gosta. Às vezes os filhos já estão grandes, você já está com a sua vida estabilizada e vai fazer o que gosta. Tanto que o número de pessoas, né, voltando para a faculdade depois dos 40 é muito grande. Verdade. Que vai fazer, sempre quis fazer filosofia, vai fazer filosofia, porque a pessoa está com a vida organizada e vai fazer o que gosta. É uma permissão que os tempos de hoje nos dão, porque mais acessível, né? Anos 80 era dificílimo você passar no vestibular, a grande maioria era pago. Eu lembro que eu fiz um vestibular para uma universidade no Rio, né? Foi a antiga... Gama Filho, antiga Gama Filho. Eu sabia que parece transmissão de pensamento, porque eu estava com a Gama na cabeça. A Gama foi referência durante muito tempo, mas era particular. Sim. E eu fiz na época, era para ciências contábeis. Passei, porque não era difícil passar, mas eu não tinha condição de pagar a mensalidade, porque era 80% do meu salário. Aí fiquei limitado, passei no vestibular, mas não pude cursar. Porque cursar não é apenas você pagar a mensalidade. Você tem transporte, tem alimentação, tem os trabalhos que precisam ser feitos, livros. Hoje se fala o ProUni, né, o Enem, as bolsas. Legal, Sim. Importantíssimo. Mas como é que o aluno vai comer? Como é que o aluno vai pesquisar? Como é que ele vai fazer o transporte dele? Eu, há anos antes de fazer essa que eu passei e cursei geografia, só que eu não concluí, tive que trancar, interessada na nutrição, eu fiz também o Enem e passei. Só que era ali na UFRJ, período integral. Nossa. Quem que tem filho que precisa trabalhar, que consegue estudar em período integral? Não tem como. Agora eu vou evoluir um pouquinho nessa parte de graduação, de faculdade, que eu tenho um ressentimento muito grande de como as coisas estão evoluindo. Tem uma preocupação, não é ressentimento, tem uma preocupação. Hoje você pega uma minuta de estudo, né, do nível superior, e você não encontra nem livros inteiros para serem lidos. Os alunos leem capítulos, leem trechos e apresentam trabalhos. A gente tem entrado numa curva descendente muito preocupante para o nível superior. Nunca se formou tanto nível superior no Brasil, maravilhoso. Mas e essa qualidade? Para onde ela está indo? Tá muito difícil. Você encontra pessoas com um nível superior que não conseguem fazer o resumo de um parágrafo. Lê um parágrafo, o que o autor quis dizer com essa ideia? E a pessoa não pegou. Quanto mais um livro. Eu fico muito preocupado, né, porque... Livro hoje eu vejo que muito é hábito, né? Uma coisa que você tem que cultivar desde pequeno. Os meus filhos gostam... Eu tenho 2 filhos pequenos que eles têm carteirinha na biblioteca e gostam, né? Mas o estímulo que tem para ler hoje, mas, na assim, cultura popular. Mas eu acho que é uma questão também, Bruno, daquilo que você recebe dentro de casa. Cultural. Sim, mas entende? Uma pequena parte as coisas se estão se consegue. perdendo. Exatamente, a pequena parte se consegue. Mas eu acho que é uma questão cultural. As pessoas estão se perdendo nisso porque rotina muito puxada, trabalhando o tempo inteiro. Os pais não têm condição de olhar para um filho, entrar ou sair, ver, indo para a escola, não vê um boletim. Tem que terceirizar isso. Não vê um boletim, não sabe o que está acontecendo. Literalmente, isso daqui virou a babá. E não tem muito jeito. Exatamente. Recentemente, a gente chegou um bebê na família, né? Família de modo geral. Chegou o Anakin, o nome da criaturinha. Tá fazendo 1 ano esse mês. E a mãe falou, não, alimentação saudável, maravilha, né? Todo cuidado, e palavra cantada, mas não, eu vou cuidar dele, não vai ser a televisão. Mas a criança é enjoadinha.
Aí tem hora que você bota uma musiquinha, a criança gosta da musiquinha, e embala na musiquinha, seja qual for a musiquinha. Cara, e chega uma hora que só ligando a musiquinha, seja galinha pintadinha, seja palavra cantada, seja o que for. É porque os estímulos, né? A visão, os estímulos são aguçados para aquele tipo de coisa, então... E a mãe cada vez mais sozinha nos lares, cada vez mais, é uma realidade. Verdade. Ela não tem tempo de ir no banheiro com um filho de 6 meses de idade, 7 meses de idade. Ela tem que levar o filho pro banheiro. Porque ela não pode deixar a criança sozinha na maioria do tempo. Então, vai ter a babá eletrônica mesmo, celular, vai ter a palavra cantada na televisão para ela poder relaxar. E vai chegar uma hora que a gente vai terceirizar a educação dos filhos. E quando a gente terceiriza, a gente perde o controle. Geralmente, a criança, quando começa a falar muito cedo, ela fala o nome de que... Antes falava papai, era a primeira palavra que falava. Por que falar papai, a primeira palavra? Porque a mãe está em casa o tempo todo com ela e fala, papai vai chegar, papai não sei o quê. Porque ela não fala dela. Mas antes tinham referências, né? Também. Antes a gente está perdendo um pouquinho de referência. Hoje o bebê fica na mão da empregada. Babá. Da babá. E é a primeira palavra. Babá. Vem aqui com a babá, que é o babá. E ele vai falar babá primeiro. Antes de falar mamãe e papai. É uma transformação cultural. Não é certo nem errado, é a realidade. São os processos. A família precisa trabalhar. Seja qual for a família, qualquer arranjo familiar, precisa trabalhar. Quer ter filhos. Os filhos vão ficar com quem? Alguém vai ter que deixar de trabalhar. Licença maternidade, 6 meses no público, 4 no particular. A licença paternidade, 30 dias no público, 8, se eu não me engano, no particular. Como é que vai cuidar das crianças? E quem serão essas crianças? Quem serão essas crianças? Quem que a gente está formando, preparando para o mundo? Eu falo quando eu vou dar aula que a responsabilidade é toda de vocês. Porque o mundo que a gente deixou para vocês é um mundo muito ruim. É um mundo perigoso, perverso, racista, discriminatório. Deixamos um mundo terrível para vocês. Agora vocês vão ter que melhorar esse negócio aí. Porque a minha geração falhou. Falando dessa questão de racismo, e você dizendo agora que a nossa geração, na verdade, falhou. A gente tem muita politicagem em torno disso, né? Sim. As pessoas ganham às custas disso, dessa politicagem, de fazer essa politicagem. O que você acha ainda que está travando essa evolução? A gente tem uma dívida histórica de 300 anos para pagar com a população de origem africana. 300 anos para pagar. A gente não faz ideia do que são 300 anos tratando as pessoas como se fossem ratos. Então, para a gente reverter isso, a gente vai passar por um longo e doloroso processo. Não vai ser uma lei que vai acabar com racismo e discriminação no Brasil. Isso não vai acontecer. Não vai ser um conjunto de leis, não vai ser uma Constituição. Vai ser a transformação cultural. Quando a gente entender que está todo mundo no mesmo barco. Porque a gente passou 300 anos com uma classe dominante, uma elite portuguesa, que era vergonha trabalhar. O português, que vivia no Brasil colônia, no Brasil império, se trabalhasse era uma vergonha. Ele não podia trabalhar. Trabalhar era coisa de pessoas que foram escravizadas. Não se trabalhava. Se compravam os escravizados e eles iam trabalhar. Ou vender o próprio corpo, ou vender banana, ou vender água, para entregar o dinheiro para o colonizador português. Que força bruta. Era aceitável por todo mundo naquela época. Não existia um movimento contrário, a não ser dos próprios escravizados. Porque a igreja aceitava, era muito natural. Os padres jesuítas que moraram em Macaé e colonizaram Macaé, eles tinham escravos que pertenciam a eles e faziam os trabalhos para eles. Eles eram donos de pessoas. Mas há 300 anos atrás, isso era o aceitável, né? Era o comum. É assim que as coisas são. E se vive 300 anos com essa pedra em cima da nossa moral, você não vai resolver isso em 50. Não vai ser a Constituição de 88, que é linda, mas já recebeu 158 emendas. Não é mais uma Constituição, é uma concha de retalho, que vai mudar isso. Para imaginar, a gente tem uma Constituição que é de 88, recebeu 154 emendas. A Constituição americana
ela tem 300 anos. E é a mesma. Olha como a gente vive numa pedra rolante. Esses dias eu estava até aqui, pedi para Lari imprimir para mim um documento, né, Lari, que falava da questão do racismo até nos Estados Unidos. Do discurso Eu Tenho um Sonho, que eu acho incrível. Né? Martin Luther King. Martin Luther King. E eu assisti É peça que fala? É Teatro. peça, né? É o teatro. Não é peça. Que é, assim, absurdamente incrível, onde a mulher conta, né, através assim, tirando os fatos do livro dele, a história, né, que acontecia antes lá, onde as pessoas, por ser de cor, não podiam sentar num ônibus, né, onde houve toda aquela revolução. E você está falando que a emenda não mudou, tem 300 anos e está lá a mesma coisa. E a gente passando por essas mutações, que é uma questão cultural, né? Essa barreira cultural que a gente tem, que acaba dividindo as pessoas. O que fazer com essa educação? Olha, é um grande perigo nos debates nacionais respostas simples para perguntas tão complexas. Então é difícil responder uma pergunta tão profunda, tão completa. Não é só... Eu não tenho como educar sozinho. Ninguém faz isso. A gente tem as fases da vida, né, da infância, da primeira infância, da infância, adolescência. Ela mostra tanto a evolução intelectual de nós mesmos, quanto a necessidade de novas informações. E elas são tão diversas que não existe uma receita, nenhuma fórmula. Qual é a melhor maneira de se criar um filho? Qual é a melhor maneira de se educar uma criança, de dar uma aula? Qual é a melhor maneira de se dar uma reportagem sobre um assunto? São múltiplas. E você aceita tanta coisa, você aceita robô fazendo seu trabalho, você aceita satélite te espionando, e você... É a resposta fácil. A resposta fácil é aquela que acaba com o problema. Quando o presidente Bolsonaro começou a campanha dele lá atrás, na primeira campanha, qual era o slogan dele? Vamos acabar com isso aí. Perfeito. Funciona. Porque vai acabar com isso aí. Isso que está ruim, vou acabar com isso tudo aí. Caramba, é a resposta que eu preciso. Mas o que é isso aí? O que é? Cada um, para mim é uma coisa, para você é outra. Mas ele vai acabar com isso aí. Beleza. O Lula vai para a televisão e fala, vou acabar com a pobreza. Pô, legal. O que é pobreza? Não vou, eu sou pobre. Ele vai acabar com a pobreza. Eu não vou ser mais pobre. E aí? E depois? E a complexidade para se resolver isso? E as políticas e os orçamentos? Você acha que acaba com a pobreza? Acaba. Como que acaba? Acaba com melhor distribuição de renda, com o fim dos bilionários. O bilionário é o maior mal que existe nesse planeta. O maior, porque a gente perde noção do que é 1 bilhão. A gente não tem a noção do que é 1 bilhão. A gente tem noção do que é 1, 10, 100, 1000... A gente consegue ali, né, contar 1000, eu consigo contar com grande esforço, eu consigo contar até 1000. Sim. Mas a gente não consegue contar até 1 milhão. Não consegue. Mas eu não estou falando do milhão, eu estou falando do bilhão. Gente, até para escrever é difícil. Mas eu vou deixar a coisa mais simples. 1 milhão de segundos são 11 meses. Poxa, legal, entendi. Se eu contar 1 milhão de segundos, eu tenho 11 meses. Se eu contar 1 bilhão de segundos, eu tenho 37 anos. Então, um bilionário no mundo quer dizer que nós temos milhões de pessoas passando fome. Os bilionários são o maior mal que caminha sobre a Terra, porque ele concentra a riqueza. A riqueza existe. Você é contra a riqueza? Não, eu sou contra a má distribuição de renda. A classe média americana, ela consome em 10 anos mais do que a África precisa de comida em 100. A classe média estadunidense, que é assim que se fala agora, que eles estão absolutamente descartáveis. Eles comem uma coisa, não gostaram, jogam fora. A cafeteira, eu comprei uma nova, a velha vai para o lixo. Ela pode estar boa, funcionando, mas saiu a TV nova, a velha vai para a calçada. Consumista, né? A capacidade de consumo da sociedade estadunidense, classe média, em 10 anos, são 100 anos de comida para toda a África.
Mas aí se faz as grandes campanhas. Vamos fazer uma campanha de doação de roupas. Eu vi essa reportagem essa semana para Gana. População de Gana, população pobre, miserável, que precisa de doação de roupas. E o mundo faz a campanha de doação de roupas para Gana. E a classe média vai lá pagar os seus pecados morais, ou doando para Criança Esperança, ou doando roupas para Gana. E chega em Gana 112 milhões de peças de roupas por ano. A população de Gana é de 18 milhões de pessoas. Eles não têm onde botar roupa. Virou um problema. Porque a sociedade rica, para descartar o que não serve. É para se sentir bem. É para se sentir bem. Por que existe a campanha Criança Esperança? Porque a classe média pode pegar R$50, colocar na conta de um banco e dizer, fiz a minha parte. Mas é uma jogada também de empresarial para diminuir a questão de impostos. Também, né? Mas eu estou falando da parte perversa. Da parte que transforma a sociedade no nós contra eles. Sabe, Bruno, eu acho perverso isso. Eu dizer que estou fazendo bem, mas na verdade eu estou só querendo diminuir a minha conta. Também. Ou aliviar minha consciência, porque eu sou uma pessoa ruim. Eu maltrato meu marido, minha esposa, eu bato nos meus filhos, eu humilho a minha empregada, eu trato mal os meus colaboradores, mas eu doei R$100 para Criança Esperança. Eu sou uma boa pessoa. Isso é péssimo. É um lixo. Isso transforma o eu contra eles contra mim. E a gente vai entrando nessa guerra. A sociedade vende pra gente produtos que a gente não precisa. Fato. E a gente se endivida para pagar. Gente, sabe o que me fez lembrar agora? As propagandas do Polishop. Ainda existe? Não sei se existe, mas eu sei que a gente via aquelas escovas na televisão. A gente não precisava daquilo. Mas eles vendiam de uma maneira que você... Eu preciso disso. A TechPix, uma câmera horrível. Que todo mundo praticamente comprou. Marketing, né? Meu Deus do céu. Propaganda, como diz o engenheiro do Hawaii, propaganda é a arma do negócio. É verdade. Tem uma música que fala isso deles. Bruno... mas só deixar uma coisa clara. Fala. Essa é a minha opinião. Não é a verdade. Não existe verdade absoluta, né? Não. Nessa sua trajetória de escolher essa profissão, né? De história e todas as outras coisas que você já fez, o que é mais desafiador para poder trabalhar e para conviver assim dentro da sociedade? Eu também sou servidor público. Né? Eu já te vi ali pela Câmara. Eu sou guarda municipal. Né? Hoje estou na ouvidoria da ordem pública. Você gosta de gente? Gosto, mas aí é que é o problema. É muito difícil você atender do jeito que você gostaria as pessoas. Por uma série de fatores. Então, eu gosto muito de ser servidor público, do sentido da palavra servidor. Gosto, mas é um dos maiores desafios que a gente tem. Porque é uma junção de muitos itens para você poder deixar uma pessoa satisfeita. E às vezes a gente só tem um não como resposta. Trabalhar na ordem pública é dizer não para muita coisa. Seu guarda, eu quero ligar o som aqui. Não pode. Seu guarda, eu quero passar por aqui. Está fechado. E você tem que dizer o não. Você concorda com o que muitas pessoas falam, que a gente está vivendo uma geração mimada? Não. A gente sempre foi mimado. Todos eles foram. Todos. Quando você queria dormir 10 horas da noite, só mandava você dormir às 8. Você chorava, reclamava. Não, eu quero dormir mais. Só muda o foco, porque as pessoas são na base, são as mesmas. O que muda é o endereço. Porque os fatos têm uns instrumentos diferentes e tal, mas na base os sentimentos são muito parecidos. A gente demora muitos séculos para mudar de estofo pessoal. Então a criança mimada hoje, que se joga no shopping, é a mesma que reclamava que tinha que dormir cedo, porque tinha que estudar no sábado, ou porque tinha que ir para a casa da avó, que ele não gosta. Geralmente gosta, né? Cada tia que ele não gosta. Então, e a gente fazia drama, a gente chorava, a gente ficava de mal com a mãe e com o pai, a gente brigava. A gente, quando chega nos 11, 12 anos, a gente é rebelde. E nada que a família impõe como regra a gente quer. E o que a gente faz? Chantagem. A gente chora, a gente ameaça. Vou fugir de... Quantas vezes você não quis fugir de casa? Quantas vezes? Eu acho que eu fui bem disciplinada, mas... Claro que na adolescência a gente tem
aquele fervor dos hormônios. Eu quero ir embora. Que é muito... Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Minha mãe... Quem já falou pra mãe que eu odeia ela? Ah, não, isso não falei. Quando tem 7 anos de idade, 8 anos de idade, falei. E você não pode tomar o sorvete? Eu acho que eu falei com meu pai, agora minha mãe. Fala. É natural, mas não existe verdade nisso. O que existe é o mimimi, é o chororô. Porque não tem verdade nenhuma. É só a pirraça, que hoje chamam mimimi, mas é pirraça. É claro que tem adultos que se colocam nessa posição, aí é um problema. Quando o adulto, uma pessoa formada, né, funcional, começa a fazer pirraça, aí ele tem que procurar um psicólogo. Tratamento. Aí é outro problema. E dentro do seu trabalho, quais são as barreiras que você enfrenta, dificuldades, os desafios que mais... Nossa, você fala assim, caraca, isso daí, como é que eu vou resolver esse negócio? Sempre é para mim, né? Lógico. Não é a minha profissão, mas o servidor Bruno. É o dizer o não. O dizer o não é muito difícil. Para mim, eu sempre carreguei isso. E até tem uma história que me ensinou isso. Eu tinha chegado em Macaé naquele ano 2000. Estava rolando um parque de exposição lá, aquela festa imensa que Macaé tinha. E eu estava na entrada do estacionamento, controlando o acesso das pessoas. E o meu chefe passou por mim e falou assim, o estacionamento está cheio, não entra mais ninguém. Beleza, não entra mais ninguém. Aí vem um vereador. Ele entrou. E eu conhecia, ele falou, vou entrar aí, não, tá fechado, não cabe mais ninguém. Aí, mas eu sou vereador, não pode. Mas eu vim porque eu vou participar do evento. Não. E eu não deixei ele passar. Você como guarda já? Como guarda. É claro que eu levei uma grande bronca. Mas eu terceirizei a culpa. Porque foi meu chefe que mandou eu fazer isso. Mas cadê o bom senso? Cadê o entendimento que era um evento com participação do vereador? Em que eu poderia acompanhar a autoridade municipal até o local para ver se ele realmente ia para aquele local. Então, o não ele requer muita prática. Ele requer muita experiência. Porque dizer não é muito fácil. Eu já disse vários nãos que eu me arrependi, ou que eu não deveria ter dito não. Vou procurar resolver, vou procurar saber como resolve. Porque é a função do servidor, servir as pessoas. Então, no meu trabalho, é o que me deixa em piores condições. É quando tem que dizer o não, quando não existe o serviço oferecido, ou quando você não é o responsável pelo serviço e a pessoa procura esse serviço. Eu hoje trabalho na ouvidoria. Prefeitura ali? Ouvidoria da Ordem Pública, da Guarda Municipal. E a ouvidoria, a gente tem um lema na ouvidoria. Nós somos a última porta. O que é a última porta? A pessoa vai procurar qualquer coisa e bate na ouvidoria, ela tem que sair dali com a resposta. Não sou eu o dono da resposta, não sou eu o responsável, mas eu vou ligar para o responsável, eu vou procurar o responsável e vou dar a resposta para aquela pessoa. Porque aqui é a última porta que ela vai bater procurando informação. É porque até para a pessoa chegar até ali, ela deve ter rodado já. Um monte de lugar. Aí ela vai num órgão público, não é que não, é em tal lugar. Aí ela mudou. Certo. Em tal lugar. Não, tem uma lei recente que transformou a responsabilidade. E a pessoa fica ali, rodando. Então, o lema das ouvidorias é a última porta. Muita burocracia, né, Bruno, que a gente tem, né? Sim, mas a burocracia faz parte do Estado. Um Estado sem burocracia é um Estado desigual. É um Estado seletivo. A burocracia, ela serve para quê? Para igualar as pessoas. Não igual. Mas ela serve para isso, ela foi criada para isso. O aparato burocrático, ter que preencher o formulário, colocar seus dados e fazer sua requisição, sim, ela iguala as pessoas. Então, ela serve para isso. Principalmente no serviço público, para que todos se identifiquem, coloquem suas demandas e recebam suas respostas. Então, ela iguala. Então, ela é necessária. Um Estado sem burocracia é um Estado de... Sem ordem, né? Sem ordem e de escolhas pessoais, de particularidades. Sim. Você pode, ele não pode, por quê? Porque eu quero. Eu restrinjo, né? Esse é o nosso problema de reclamar da burocracia, mas era muito necessário. Das suas profissões, o que você mais gosta, Bruno? A que eu mais gostei foi a que menos deu certo. Qual que menos deu certo? Que eu fui, assim que terminei segundo grau, eu fiz um curso de locução de rádio, na antiga rádio Estácio FM, no Rio de Janeiro, 107,9. Fiz curso, fui bem no curso, comecei na rádio, mas depois de dois meses, nem tanto, as pessoas falaram, não é tão legal assim não, muito obrigado, segue tua vida. Ó, Larissa, mas eu adorava. Larissa já cortou já está
Cortando a gente. Só porque a gente está 2 horas aqui falando. É. Só por causa disso. E agora, Bruno? E Como agora... eu vou fazer? Vamos ter que marcar uma segunda conversa. Agora vai ser a hora de eu te convidar para o meu programa. Pode ser. Para o Raízes, ou você vir no Câmara Cast, ou vamos dar um jeito de colocar você numa furada também. O que você gostaria de falar que não foi te perguntado? Gostaria de falar que, apesar de toda a provocação, eu não tenho time de futebol, eu sou Botafogo. É? Tá bem na fita, ganhou. É só o que eu gostaria de dizer. Gostaria de dizer também que, cara, é muito legal ser entrevistado. É legal? Gosto. Que bom. Gosto. Porque a gente não tem muita responsabilidade. Eu queria né? perguntar um pouquinho de coisas mais pessoais, mas você tá vendo essa Capítulo 2. No Raízes, sabe o que eu falo para todo mundo que termina o Raízes? Sim. Que a história, o fim da história é uma palavra que não faz o menor sentido para mim. Não existe fim da história. Eu sempre vou convidar a pessoa para um segundo programa para poder continuar contando a história. Então, eu espero que a senhora me convide para o próximo programa para a gente continuar. Ou eu te entrevistando, porque eu tenho vontade de fazer um monte de pergunta que eu não fiz. Então, tudo bem. Vamos para o próximo programa. Então. Ai, gente, nesse alto astral que a gente termina, encerra o nosso Culturando. Mas, você quer falar mais alguma coisa? Não, adorei. Foi muito legal. Muito bom. Me convidem mais vezes. Ok, gente. Para fechar, não se esqueçam de... Como é que é? Seguir nossas redes sociais. Isso aí, muito obrigada. Todas, tá, gente? Tem o Culturando, tem o Raízes, tem, mas o quê? Tem o Delas. O Delas. É dela não, como é que é assim? Macaé delas. Mentira, é tudo nosso, não tem nada dela. Siga, comente, compartilhe e até a próxima. Valeu, até. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.